E aí, galera, espero que vocês aí estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí em casa se guardando aí dessa pandemia, tá bom? Vamos dar início a mais uma aula, né? Falando hoje justamente sobre geografia, né? Um assunto extremamente interessante voltado à população brasileira, né? Dando continuidade a todo o conteúdo que vocês já estudaram até agora, né? Na área de geografia. Hoje a gente vai falar justamente um pouco sobre a questão da população brasileira, tá bom? Hoje, galera, a gente vai trabalhar essa questão dos dados, estatísticas, né, crescimento populacional, uma coisa chamada demografia, né? Essas pesquisas que ocorrem aí no Brasil, né? Para saber o número da população, para saber quantas pessoas, estimativas, né? Elaborada pelo nosso Instituto Brasileiro, né? Geográfico de Estatística, né? O IBGE, né? E a gente vai entrar justamente tratando nessa questão aí, né, nesses pontos sobre a população brasileira, né? Eu sou o professor Jonathan, tá bom? A gente vai trabalhar justamente a geografia do Brasil, né? Começando por essa questão da população brasileira, dando continuidade, como eu já falei no início, justamente a todos os assuntos de geografia que vocês já viram até agora, galera. Então vamos lá, né? Galera, então o que é aí essa questão demográfica, né? Demografia ou censo. Então, ó, a gente tem o crescimento demográfico, ou o censo, que é justamente uma pesquisa realizada para colher informações, tá bom, sobre os domicílios de um país, né? Quantas pessoas, eu acho que o papai ou a mamãe de vocês aí, né, ou até mesmo vocês estão em casa, chega lá um agentezinho do IBGE, né, com aquele colete, né, se identificando, né, ou o IBGE liga para casa e pergunta quantas pessoas moram aí, né, qual a cor, essas coisas. Isso daí, galera, são dados demográficos, né, para que o governo possa ter um controle, tá bom, do número de pessoas que existem dentro do nosso país, né? Então isso é muito interessante, né? Por quê? Porque corresponde justamente a uma pesquisa. É claro, galera, que geralmente não vai ser esse um número exato, né? Tem isso. Não, né? Mas são estimativas, né, que podem de fato aí, né, compreender justamente a população brasileira. Aí você se pergunta, professor, mas você está falando que é pesquisa de países, né, que ocorre normalmente. Porém, aqui no Brasil, essa pesquisa demográfica, ela ocorre de 10 em 10 anos, tá bom? Por quê, professor? Porque esse espaço tão grande para que possa ter aí a formação, ter um caráter, né, ter um aumento significativo. Exemplo disso é o que tem acontecido agora, né, com essa pandemia, né? Quantas pessoas, infelizmente, né, triste, é até triste a gente comentar isso, mas quantas pessoas estão perdendo aí a sua vida graças à Covid-19, né? Quantas pessoas no mundo já morreram, quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas no estado de Alagoas, né? Então é meio complicado, tá bom? Então por isso esse espaço de tempo. E essa pesquisa, galera, é realizada aqui no Brasil pelo nosso Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, né? O IBGE. Então o IBGE é ele o responsável para ter esse controle e elaborar essa pesquisa demográfica, tá bom? Então é bom e interessante ter essas informações, né, para que a gente possa ajudar aí o IBGE quando ele ligar ou a gente do IBGE bater aí na nossa porta, beleza? Então vamos lá. Galera, ó, o crescimento da população brasileira ela vai se dar aí justamente no fim do século XIX, né, e até o ano de 1934, tá bom? Como assim, professor? Nesse período aí, a gente vai ter um aumento muito grande da nossa população. Por quê? Aí é quando a gente vai entrar um pouquinho do contexto histórico aqui no Brasil, né? Que é justamente a chegada dos imigrantes, né? O Brasil é um país, tá bom? Que tem muitos e muitos imigrantes, né? Japoneses, europeus, asiáticos, europeus, africanos, tem os próprios indígenas, né? Que já habitavam aqui a nossa terra. Então, o Brasil, galera, além de ter esse aumento, é bom lembrar que a gente teve uma formação da nossa população lá do período da nossa colonização realizada pelos portugueses até, né, um determinado ponto aí na República Velha, é uma miscigenação muito grande, né? A gente é uma sociedade
com muitas cores, muita raça, né? Então, assim, é interessante lembrar esse ponto, tá bom? Já que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar essa questão, né? Quem é a sociedade brasileira, quem formou a nossa população, né? Quem eram os grupos de pessoas que deram origem à nossa população, que foram responsáveis pela formação da nossa população, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Entre os anos de 2000 a 2010, tá bom? O número da população cresceu cerca de 1,17%, né? Olha só aí, né? Um crescimento muito significativo na nossa população. Isso quer dizer que durante os anos de 2000 a 2010, a gente teve um aumento muito grande de habitantes. Então, em 2000, a gente teve cerca de 169 milhões de habitantes, tá bom? Em 2010, a gente teve cerca de 190 milhões de habitantes. Olha só, né? É muita gente aí, é um aumento muito significativo da nossa população, beleza? Então, galera, ó, os números ainda apontam, né, uma ideia, uma estatística prevista pelo IBGE, é que em dezembro de 2020, nesse ano que a gente está, a nossa população possa atingir a 212 milhões de habitantes, né? Porém, é uma estimativa. E aí, nesse meio termo dessa estimativa, elaborada pelo IBGE, tem aí o aparecimento do Covid-19, né? Que está aí dizimando muita gente da nossa sociedade. Então, possa ser, né, tá bom? Que a gente não chegue a atingir, de fato, esses 212 milhões de habitantes em dezembro de 2020, né? Mas eu creio que tudo isso vai passar, o crescimento vai voltar, tanto o crescimento econômico como o crescimento populacional, né? O Brasil é um país repleto de maravilhas, né? Então vamos acreditar que isso tudo aí vai passar. Galera, porém, é interessante ressaltar, né, aí do nosso livro, eu sei que vocês estão em casa aí, mas na página 53 aponta aí, apesar de todos esses números relevantes, né, da nossa população, mas essas estatísticas apontam aí uma queda também do nosso crescimento demográfico, beleza? Por quê? Porque eles combinam, né, essas taxas, tá bom? O IBGE. Então, eles dão um exemplo que em 1980 e 1991, né, o Brasil tinha cerca de 1,93% do aumento dessa questão demográfica. Porém, né, no período de 1991 até 2000, percebeu que é sempre uma década, tá bom? Né, a gente teve uma queda, né? A gente sai de 1,93% e vai para 1,64%, né? E aí, na estimativa feita pelo IBGE, é que no período de 2000 a 2010 a gente teve cerca de 1,17%, né, de queda. Já, tá bom, de 2011 para cá, a ideia é que a gente fique inferior a 1%, né? Aí você se pergunta, professor, por quê? Porque é muito natural, galera, é muito normal essa queda na demografia, né, na representação. Até porque, uma informação muito relevante, a população brasileira é uma população velha, né? Alguns estudos apontam que a nossa população tem mais pessoas na melhor idade do que jovens, né? Então isso é muito natural, né? E aí nessa mesma página, na página 53, dá uma tabela apontando justamente essa questão da queda da demografia aqui no Brasil, né? Da queda dessa população brasileira. Porém, você se pergunta, professor, mas o senhor falou que o IBGE disse que em 2020, em dezembro, a gente vai ter uma população tal. Porém, existe uma série de fatores, né? O IBGE não disse que a gente não ia chegar a esse número, só disse que essa questão da demografia, tá bom? Ela iria caindo razoavelmente, né? Até porque os dados estatísticos dentro desse contexto dos 10 anos apontam de fato essa queda, beleza? Então, galerinha aí do sétimo ano, tá bom? Como vocês sabem, né? Até a próxima aula, não parem de mandar aí as imagens das atividades que foram solicitadas para vocês, beleza? Então eu estou aí aguardando no grupo as fotos, tá bem? Das atividades. Galerinha, até mais, aquele abraço, tchau.